glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Amém. Mais forte para o Senhor com muita alegria. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, amém? Cumprimenta aí quem está perto de você, em nome de Jesus. Diga assim: meu irmão, que bom te ver. Minha irmã, que prazer é estar aqui na presença de Deus junto com você. Vamos juntos adorar o Senhor em nome de Jesus, amém? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Muitas são as aflições, de muitas formas o inimigo tenta se levantar contra a nossa vida, mas uma certeza nós temos, que em Cristo Jesus nós somos o quê? Mais que vencedores, amém? E tudo aquilo que Ele conquistou para nós lá na cruz do Calvário é direito nosso, é nossa herança, amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Então vamos adorar o Senhor, aleluia, na palma da mão, em nome do Senhor Jesus, com toda a alegria que há no teu coração, adore o Senhor. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossa vida pra receber, e nada mais nos resistirá. Porque declara isso: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Então você pode exaltar o Senhor de todo o teu coração, com mais alegria para o Senhor Jesus. Declare isso de todo o seu coração, que tudo aquilo que Ele conquistou na cruz é teu direito, é a tua herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossa vida pra receber, nada mais nos resistirá. Lá em cima com alegria: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A igreja declara: maior é o que está em nós do que o que está. Alegria: maior é o que está em nós. Tome posse dessa verdade sobre a tua vida. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Aleluia. Declare isso com muita alegria, que maior é aquele que está em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
importa qual seja a luta que você entrar, você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, com muita alegria. Amém? Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Glória a Deus. Meu irmão, coloca aí teu celular no modo avião, no modo silencioso. Não deixe com que nada venha te atrapalhar de ouvir a palavra de Deus. Amém? Ele quer se revelar a nós. Grandes coisas tem o Senhor para operar. Ele é Deus do impossível e Ele vai fazer milagres aqui hoje acontecer. Amém? Você precisa estar atento para receber aquilo que Deus quer passar nessa noite. A palavra que Ele quer ministrar ao teu coração. Então, se você já verificou aí teu celular, feche teus olhos novamente. Coloque a mão na região do teu coração. Fique à vontade para falar com o Senhor, pois Ele está aqui nesse lugar. Agradeça ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos sustentado. Aleluia, Pai. O Senhor é o nosso Deus. E nós te adoramos de todo o nosso coração. O Senhor se mostra forte para conosco. E o nosso coração, Senhor, é totalmente teu. Para onde nós iremos? Se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. A quem, meu Deus, recorreremos? Se o Senhor é o nosso Deus, a nossa luz, a nossa salvação, o nosso auxílio, Deus forte, o grande Jeová Jireh, Jeová Rafá, o Deus que provê, oh Deus que traz a paz sobre a nossa vida, refrigério, o nosso ajudador. Deus que está presente em nossa vida em todo o tempo, que nunca nos desamparou e nunca há de nos desamparar. Nós queremos sentir, Senhor, o Teu mover aqui, Pai. Nós queremos sentir a Tua presença. Nós queremos provar e ver que o Senhor é bom, Pai. E aqueles que Te temem de nada têm falta, porque o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Eu me lembro da Tua palavra que declara, oh, que nunca se ouviu falar de um Deus assim, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Oh, Senhor, e nós esperamos em Ti, nós confiamos em Ti de todo o nosso coração, e é por isso que colocamos tudo, Pai, diante do Senhor, a nossa vida, as nossas causas, os problemas, aquilo, Senhor, que para nós parece impossível, para o Senhor é possível, é real, é tangível. O Senhor pode solucionar todas as coisas. És a luz, Pai, que brilha em meio à escuridão. O Senhor é o ar, meu Deus, que respiramos. Tudo aquilo, Pai, que nós precisamos, só encontraremos em Ti. Deus nosso, nosso refúgio, nossa fortaleza, o nosso escudo e baluarte. Oh, Pai, nós queremos edificar a nossa casa sobre a rocha. Quando vier, meu Deus, as dificuldades, nós não seremos abalados, porque estamos firmes, edificados no Senhor, edificados na Tua palavra. Quando vier um pensamento contrário, assim como o Senhor Jesus lá naquele deserto, nós declararemos a Tua palavra e nós resistiremos ao mal, nós resistiremos às tentações, porque sabemos que o Senhor é conosco. Nunca nos desampara, Pai. Mesmo que as circunstâncias digam que não, a Tua voz, ela nos encoraja a prosseguir. E não é diferente hoje, Pai. Estamos sendo encorajados, estamos sendo fortalecidos na Tua presença, porque nos colocamos aqui diante de Ti com interesse de coração, porque viemos Te buscar, Pai, em espírito e em verdade. E o Senhor há de se manifestar, e grandes obras o Senhor há de fazer, em nome do Senhor Jesus. Oh, levante suas mãos, exalte o Senhor de todo o seu coração, declare que Ele é Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, Deus do impossível. Declare: eu vou permanecer firme, Senhor, eu vou permanecer na fé, eu vou viver pela fé, ainda que as circunstâncias sejam as mais adversas possíveis. Eu vou permanecer no que diz a Tua palavra, que eu tudo posso em Ti, tudo posso naquele que me fortalece, e nada é impossível para o Senhor. Oh, exalte a Ele, adora a Ele de todo o seu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, declare isso. Quando tudo diz que não, é a Sua voz, Senhor, que nos encoraja a prosseguir, em nome de Jesus. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não,
tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Declare: eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, oh, Ele é o Deus impossível. Oh, quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, oh, aleluia, Senhor. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Então vem, Senhor, vem, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu. Oh, Ele não desistiu. É a sua destra que nos sustenta, Pai, que nos faz prevalecer. Oh, Deus, que nos fortalece. Nós sabemos que em Ti tudo é possível, Pai. Em Ti tudo é real, Pai. Oh, nós vamos romper em fé. Nós vamos triunfar sobre as circunstâncias, porque o Senhor é conosco. A Tua destra nos sustenta, nos faz prevalecer. Oh, e como não desistiu de nenhum de nós, Pai, não desistirá também da nossa casa. Nós ainda veremos
nós ainda testemunharemos do bem do Senhor, oh, das tuas maravilhas no nosso meio. Oh, vamos provar e ver como o Senhor é bom, e todos hão de ver quão grande é o nosso Deus, que se manifesta com grandes obras de justiça. Oh, que nunca nos desamparou e nunca nos desamparará, que nos faz prevalecer, oh, que nos fortalece a cada dia, que vai na nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos. Oh, Pai, nós reconhecemos em nosso caminho, nós reconhecemos em nossa vida o quanto precisamos de Ti, e é por isso que nos colocamos diante do Senhor. Vem, se manifesta em nosso favor, cumpra em nós o Teu querer, em nome do Senhor Jesus. É o desejo do nosso coração, Pai, que a Tua obra seja manifesta através das nossas vidas. Deus do impossível não desistiu. Declare isso. Sua destra me sustenta e me faz. Ele é Deus do impossível. Sua destra me faz. Oh, Deus do impossível. Ele não desiste de nenhum dos seus. Ele não lança fora aqueles que vão até Ele. Clama a mim, responder-te-ei, é o que diz a palavra do Senhor. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aleluia. Ele vai te fortalecer, Ele vai te fazer prevalecer. Não existe impossível. Se você chegou aqui com algum problema, hoje você vai sair daqui com a solução, com a resposta, com a palavra de Deus que vai edificar a tua vida em nome de Jesus. Então continue declarando que Ele é o Deus do impossível, o Deus que tudo pode, Deus que tudo faz, o grande Jeová Jireh, que proverá, que se manifestará em nosso favor. Aleluia. Nos faz, Senhor, prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, sua destra me sustenta e me faz. Ele nos faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Oh, declara, igreja, Deus do impossível. Oh, Deus do impossível. Deus do impossível. Oh, Deus do impossível. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos mais uma vez diante de Ti e da Tua presença para assumirmos a nossa vitória. O Senhor tem bênçãos para nós e nós viemos aqui para buscá-las. Que as portas se abram para essa gente, que o Teu milagre aconteça e que eles sejam visitados por uma mudança, por uma transformação. Nós queremos entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a nossa vida.
Por isso pedimos revelação da tua palavra. Por isso pedimos revelação ao nosso coração. Sem ti nada podemos fazer. Jesus disse que aquele que está nele, este dá muito fruto. Então queremos extrair virtude do Senhor. Queremos extrair virtude da tua palavra para vencermos, para progredirmos, para prosperarmos. É o que eu te peço em nome de Jesus. E a igreja diga amém, diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis. Glória a Deus. Amém. Boa noite. Vamos sentar, por favor. Bem-vindos à casa de Deus. Vocês estão bem? Esse sim está esquisito. Vocês estão bem ou não? Glória a Deus. Então é assim que nós vamos tomando posse da vitória. Glória a Deus. Deixa eu ver se vocês sabem o que nós vamos pregar hoje. Quem sabe? Vamos lá. Lucas capítulo 1. Mas isso não acaba não, pastor? A hora que Deus quiser acaba. Por enquanto nós vamos ficar estudando esse texto aí. E eu tenho certeza que ainda há coisas boas para nós aprendermos. Amém? Você só precisa dar liberdade para o Espírito Santo para que Ele ensine você. O Senhor Jesus disse que o Espírito da verdade, Ele guia em toda a verdade. E Ele também nos faz lembrar daquilo que o Senhor ensinou. Hoje à tarde, um dos nossos pastores entrou em contato comigo. Ele estava comentando sobre João capítulo 4. É bom quando as pessoas conversam com você sobre a Bíblia, que você vai entendendo algumas coisas. E você, meditando na Bíblia, conversando com alguém sobre isso, você começa a perceber coisas que já estavam dentro do teu coração e que Deus está usando aquela pessoa para vir e reforçar aquilo dentro da sua alma. E essa pessoa estava falando comigo sobre João capítulo 4, quando Jesus para lá no poço de Jacó e vem aquela samaritana pegar água ao meio-dia. Jesus conversa com ela ali e fala com ela sobre o dom de Deus. E se aquela mulher conhecesse, ela iria começar a vivenciar experiências maiores. Jesus disse, olha, você pediria para mim e eu te daria água viva. E aí eu comecei a analisar o seguinte, né? Em cima daquilo que nós estamos falando. O Zacarias e a sua esposa Isabel, eles queriam conhecer esse dom de Deus. Agora, algo que brilha no meu coração neste dia, é que esses dois, Zacarias e Isabel, eles não perderam a energia. E eu vou lhe dizer uma coisa. Quem veio na igreja domingo, você vai recordar, nós comentamos sobre o profeta Elias reparando o altar de Deus, mas passa um tempo, a Bíblia diz que ele está lá pedindo para Deus matar ele mesmo. Ele fala, Senhor, já cansei. Ou seja, as minhas forças se acabaram. Eu lutei, e eu te confesso que eu estou cansado. E é interessante que ele pede para morrer. Diz a Bíblia que vai um anjo de Deus conversar com ele e levar para ele o quê? Pão e água. Você sabe que dentro da linguagem da Bíblia, o pão é a palavra e a água é o Espírito. Ele come, bebe, diz a Bíblia que ele volta a dormir. O anjo toca nele a segunda vez e fala, olha Elias, é melhor você levantar e comer, o seu caminho ainda vai ser longo. Ou seja, ele tinha zerado a sua energia antes do fim. Isso é perigoso. Porque
como nós estamos estudando aqui, Zacarias e Isabel receberiam aquela grande bênção da parte de Deus na velhice. Se você abriu o Lucas aí já? Segura o Lucas aqui, você tem marcador de Bíblia aí? Você coloca ali e abre o Salmos 92. Só para você ter um parâmetro aqui de ideia do que você precisa se fortalecer. Acharam o Salmos 92? Versículo 13. Os que estão plantados na casa do Senhor, o que vai acontecer com eles? Florescerão nos átrios do nosso Deus. Aí ele diz o quê? Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Para quê? Para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há. Você vê que interessante, a Bíblia Sagrada diz que a pessoa precisa estar plantada na casa de Deus. Uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte: se as pessoas soubessem o poder que há em elas estarem participando de um culto, elas não perdiam nenhum mais durante a vida. Se é dia de estar na igreja, ali eu estarei. Ele diz que a pessoa plantada na casa de Deus, a Bíblia diz que ela floresce. Eu já expliquei isso aqui para vocês algumas vezes, mas lá no livro de Cantares 2,15 diz que é para apanhar as raposas, as raposinhas, porque elas fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Já disse aqui para você, flor é aquele estado que antecede os frutos. A Bíblia diz que quem está plantado na casa de Deus, que tem vida com Deus, que participa ativamente das coisas de Deus, essa pessoa floresce. Só que a Bíblia diz também o quê? Versículo de número 14. Na velhice ainda darão frutos. Se tem uma coisa que você não pode permitir, é que o tempo passe para você e junto com o tempo passe-se também a sua expectativa. Já vi gente falando isso aqui. Não sei se aqui é desse jeito. Mas lá pro sul, as pessoas vão chegando lá perto dos 60 anos, elas pensam em comprar um terreninho lá no meio do mato. E eles pensam, bom, a idade está chegando, o que eu vou fazer? Eu vou lá pro meio do mato, vou me esconder lá e vou terminar os meus dias lá. Será que Deus quer que você termine a sua vida encostado em algum canto por aí? Eu acho que não. Só que as pessoas vão fazendo o quê? Elas vão concordando com essa ideia. E elas vão trazendo isso para dentro de si. Ah, pastor, eu gosto de mato, eu gosto de campo. Mas você tem que entender se é isso que Deus tem para a sua vida. O Zacarias estava lá velhinho e fazendo o quê? Exercendo o sacerdócio. Servindo a Deus. Com certeza tinha lá as suas ocupações. Ele tinha no dia a dia. Mas quando era a hora de ir para o templo ministrar, ele estava lá. E eu disse, em alguma das ministrações aqui, que como aquela família sacerdotal era grande, provavelmente tinha os mais jovens que poderiam estar lá servindo. E alguém poderia dizer, mas deixa os mais jovens trabalhar agora. Ele falou, não. Eu tenho uma promessa na minha vida, o quê? De que eu vou dar fruto na velhice. Você há de concordar comigo. Pela linguagem da Bíblia, filho é fruto. Então ele sabia que mesmo em idade avançada, ele daria fruto. E olha só que interessante, não é qualquer fruto não. Na velhice ainda darão frutos, serão o quê? Viçosos e florescentes. Ou seja, o fruto que vem da nossa vida, mesmo em idade avançada, é um fruto que vem para quê? Para trazer brilho, para trazer luz. Por isso que o pessoal aqui da igreja aqui, que já está projetando a aposentadoria, deixa eu falar para você, começa a mudar esse foco aí.
que Deus enxerga a mim e a você como se fôssemos uma lâmpada. A gente brilha até o último segundo de vida. E quem está pensando em comprar como é que é a música lá? Num rancho fundo, bem para lá do fim do mundo, se aposenta essa ideia aí. Vai se consagrar a Deus. Deus, o que o Senhor quer para mim, para o restante da minha vida? Eu já cheguei num determinado patamar da minha vida, mas o Senhor prometeu que eu vou dar frutos até na velhice. Então, esse negócio de querer já me encostando, isso aí está errado. E por que é assim? Versículo 15. Para anunciar que o Senhor é o quê? É reto, Ele é minha rocha, e nele não há. Você imagine que todos nós vamos chegar nessa idade avançada, e a Bíblia diz que nós vamos estar brilhando na velhice, diga amém por isso? A Bíblia diz que esse tipo de vida faz com que uma mensagem seja pregada. Qual mensagem? A fidelidade de Deus. Para anunciarem que o Senhor é o quê? É reto. Ou seja, Deus usa você na infância, na juventude, na fase adulta e também aonde? Na velhice. Alguns acham, não, deixa os mais novos fazerem as coisas. Mas tem coisa, gente, que o mais novo não sabe fazer. E eu sou sincero com você, gente. Não sei você, eu gosto de conversar com gente de mais idade. Eles contam a vida, eles contam a história. Principalmente gente de idade que é crente antigo, assim. As pessoas contam cada coisa. Aí que você percebe, puxa vida, eu tenho muita coisa ainda para mim viver. E a Bíblia diz isso para quê? Para anunciar que o Senhor é reto. E o Davi fala o quê? Ele é a minha rocha. E nele não há injustiça. Deus usa você na infância, na adolescência, na juventude, na fase adulta, na velhice, por quê? Ele não é injusto de contar com você só enquanto você está no pleno vigor da vida. Não. Todos nós aqui, se quisermos, vamos dar fruto para Deus até o último dia. Se quisermos. A prerrogativa é sua. O Zacarias quis, não quis? E o Senhor abriu para ele uma porta mesmo na idade avançada. E assim será com você. Glória a Deus. Agora vamos voltar lá no Lucas. Vamos? Aproveitar que o Lucas está nos ensinando bastante coisa nesses últimos dias. Glória a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram o quê? Avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse o quê? Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, vai fazer o quê? Dará à luz um filho, e lhe porás o nome do quê? Como eu disse para você ainda há pouco, Zacarias não perdeu a energia durante a vida. Você precisa entender uma coisa bem forte, isso que eu vou te falar. Você tem que vigiar com os ladrões da energia. Comentei com você ainda há pouco agora sobre o Elias. Por que o Elias chegou naquele ponto de desanimar? A Bíblia diz que ele começou a olhar. As pessoas, os profetas morreram, os altares de Deus foram derribados,
e ele falou, só eu fiquei. Lembra dessa história? 1 Rei 19. Aí Deus vem e fala para ele, olha Elias, deixa eu te contar um negócio. Eu guardei 7.000 que não se dobraram. Sabe quando você começa a olhar para as coisas, você começa a ver só pecado? E a Bíblia diz que o aumento da iniquidade faz o amor das pessoas o quê? Se esfriar. Só que isso acontece com quem fica olhando para a coisa errada. Como eu disse para você, tem gente que ainda escolheu viver para Deus. O grande problema é o quê? Que nós damos muito mais valor para os defeitos, para as coisas ruins, do que para aquilo que é bom que está acontecendo. Já falei isso aqui algumas vezes. Eu posso fazer 100 coisas certas para você. Eu erro uma. Qual que vai ficar marcado na nossa relação? Aquilo que eu fiz de errado. Eu não tenho aqui agora, mas eu já fiz isso já aqui com vocês. Eu pego uma folha branquinha e eu faço um pinguinho de caneta no meio dela. A folha é toda branca, mas o que puxa a atenção é o quê? É o pinguinho de tinta que apareceu ali. Se tem uma coisa que você tem que aprender a fazer, é não olhar para exemplo errado. Se você pegar o Salmos 37, aquele que o Davi ouviu da boca de Deus, entrega o caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará, ele também fala sobre não se indignar por causa de gente errada que prospera. Se você pegar os Salmos, tem um personagem muito emblemático lá no Salmo 73, chamado Asaf, que ele diz que ele quase desviou, por quê? Ele ficou vendo a prosperidade dos ímpios. E a coisa é tão séria que ele olhava e ele só enxergava vitória na vida daquela gente. Eles não têm aperto, eles não passam por dificuldade, a vaca deles para e não perde nenhum bezerro, eles andam bem, eles cantam, a música toca, eles já saem dançando. Só que ele fala, quando eu entrei no santuário de Deus, eu entendi o fim deles. Falou, certamente Deus colocou essa gente em lugares escorregadios. Aí ele falou, quem tenho eu no céu, além de ti? E nessa terra não há quem eu queira mais do que o Senhor. Aí ele acordou. Tem gente precisando acordar. Está olhando para muita coisa errada. E enquanto você está olhando para a coisa errada, a tua energia, ó. Vocês já leram na Bíblia sobre Pedro andando sobre as águas? Já leram? Veja só. Jesus tinha feito a primeira multiplicação dos pães. E ele fala para os discípulos, vão lá para o outro lado, eu vou ficar aqui despedindo da multidão. Aqui o rapaz que tocou no meu culto, manda uma lembrança lá para sua mãe. Diga para ela que quando tiver uma macaxeira boa, para ela mandar para mim. E foi falando com um, foi falando com outro, falando com um, falando com outro. E os discípulos foram embora. Diz que ele termina de despedir o povo, ele vai ao monte para orar. Diz que passaram-se horas, ele estava lá falando com Deus. E diz a Bíblia que lá no meio do mar, os discípulos atravessando uma tempestade. Aí diz a Bíblia que Jesus desce do monte e vem andando por cima das águas. Os discípulos, é fantasma! Ele falou, não, sou eu, não tenho medo. Lembra do Pedro? Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus falou o quê? Venha! Diz que o Pedrão desce do barco. Fica imaginando que cena maluca aquela pessoa. Foi de doido aquilo ali. Aí diz a Bíblia que ele está andando sobre as águas, só que dali a pouco a Bíblia diz que ele começa a sentir medo por causa do vento contrário. E diz a Bíblia que ele começa o quê? A afundar. Já deve ter ouvido pastores falando sobre isso. Enquanto ele tinha olhos em Cristo, foi andando. Começou a olhar para o vento contrário, começou o quê? A afundar. E se você não tiver olhos firmes em Deus, você afunda também. Hoje, para mim aqui, pregar para vocês é uma coisa muito cômoda, muito fácil. Deus, me abençoou na minha caminhada.
Mas e aqueles tempos lá difíceis, quando você só tem a fé e a coragem? E você olhar, quando as coisas estão dando certo, você pensa, esse cara ele nunca passou luta na vida. Gente, não tem um que não passe. Só que a gente tem que decidir para onde nós vamos ficar olhando. Vai soprar vento na sua vida? Vai. Você vai sentir medo? Vai. Mas você faz o quê? Você continua olhando para quem chamou você. Aquele que diz para o Pedro, vem comigo que eu vou te fazer pescador de homens. Foi o mesmo que mandou ele andar sobre as águas. Mesmo. Jesus não mudou uma vírgula. Lembra? O mesmo que falou para ele, vai lá e joga o teu anzol lá no mar. Lembra disso? Vai ter uma moedinha na boca do peixe. Você vai pagar o meu imposto e o seu. Ele continua operando do mesmo jeito. Ele é poderoso para nos mostrar uma nova direção para a vida. Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades. E ele é poderoso para não nos deixar afundar. Ele é tudo o que você precisa. Agora eu vou dizer de novo. Não permita que a sua energia seja roubada. Primeiro por esse excesso de justiça, que ninguém vale nada. Só eu que estou sozinho. Eu sou o único santo dessa face dessa terra. Olha para você, mãe, e diga, ô coitado. Não é, gente. Tem muita gente querendo levar a vida com Deus a sério. Só que às vezes os nossos olhos estão voltados só para as coisas erradas que estão acontecendo. Jesus não avisou que é inevitável que venham os escândalos? Avisou ou não avisou? Falou, ai daquele pouquinho escândalo vier. Pessoa que causa escândalo é problema meu? Problema seu? Não. Só que nós queremos ficar dando holofote para isso. Não era para ter acontecido? Não era para ter acontecido. Mas quem fez, que se acerte com Deus. E tomara que aqueles que causarem escândalo se arrependam. Tomara que esses que fizeram coisa errada, que talvez ofendeu a sua fé, tomara que eles se arrependam e que lá na glória todo mundo se encontre. Aleluia por isso. Coloque isso dentro do seu coração. Não permita que esses ladrões da energia entrem em você. Porque se eles entrarem, a sua fé vai lá para baixo. E como eu disse para você, Deus tem bênção para a sua vida. Você vai esquecer disso? Tomara que não. O Elias tinha pessoas para ungir. O Asaf tinha cultos para ministrar. O Pedro tinha ovelhas para cuidar. Você tem coisas para fazer. O João Batista é fruto na vida de um casal que escolheu não esfriar. Escolheram não permitir que a sua fé fosse roubada. O que nós estamos fazendo? Entramos, ó gente, 10º mês. Tem gente que ainda não saiu do lugar. Não consegue se levantar. Não consegue ter energia. Não consegue resistir às tentações. O diabo vem e esfrega a tua cara na lama. Você nasceu homem, você nasceu mulher. Para de permitir essas minhocas na sua cabeça. Ah, eu nasci no corpo errado. Que nasceu no corpo errado o quê? Você está doido? Tem um amigo meu que fala, você fumou maconha? Está vendo coisa? Acorda para a vida. Acorde para a vida. Tem um texto da Bíblia que eu acho sensacional. Está lá em Josué capítulo 1. Vamos abrir lá? Olha como é que são as coisas. Pode ser que seja o seu caso. Josué capítulo 1, versículo de número 1. Podemos? Josué, quem achou, diga amém. E sucedeu, depois do quê? Da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num,
servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos. A Bíblia Sagrada diz que chegou a hora do Senhor recolher Moisés. Moisés foi uma grande perca ou não foi? Foi ou não foi? Claro que foi, uma grande liderança. Um homem que falava com Deus cara a cara, um legislador, um cara que tinha a palavra de Deus na ponta da língua. E eu vou lhe falar, às vezes nós passamos por percas. Morte, na linguagem da Bíblia, é perca. Pessoas são tiradas da nossa vida. Nós perdemos, às vezes, dinheiro. Perdemos emprego. Passamos por esses momentos. E o Josué estava lá, muito provavelmente lamentando. E agora o Moisés foi embora. O que vai ser desse povo? O que vai ser dessa gente? E Deus chega para ele e fala: Josué, Moisés é morto. E olha, a obra precisa continuar. Perder não é uma coisa fácil. Mas nós temos que administrar isso. E algumas coisas nessa vida se perdem para quê? Para nós descobrirmos novas etapas. Teve uma vez que eu fiz um estudo desse numa das igrejas lá em Curitiba. Eu preguei em 2 igrejas, na verdade. Eu comecei o estudo numa igreja, 1 mês depois eu fui transferido, e na outra igreja eu continuei o estudo. Estava chegando a hora do ministério de Moisés encerrar-se. Qual que era o ministério do Moisés? Sentar, ouvir o povo de cedo até de tarde. Moisés, esse miserável roubou minha galinha. Ô, meu amigo, está escrito aqui, não roubarás. Moisés, esse camarada emprestou o meu boi e não devolveu. Não, você não pode emprestar e não devolver, tem que devolver, meu filho. Aí está chegando a hora de fazer o quê? De entrar na terra prometida e de possuir a terra. Vamos ser sinceros. Era tempo de ter uma liderança daquela que sentava e ouvia pacientemente? Não. E tem coisa na nossa vida que precisa acabar. São ciclos, não tem jeito. Chega uma hora que o Moisés tem que ir embora. Moisés é o quê? É o grande líder, é o legislador, é o homem que entende da palavra. Mas se desse uma espada na mão do Moisés, o que ele sabia fazer? Nada. E Deus precisava agora não de um legislador, mas de um capitão. Alguém que falasse: vamos embora, pessoal, agora, todo mundo, informa, marcha. Moisés não tinha esse perfil. Josué estava lá, pois é, o Moisés. Moisés passou, acabou, não tem mais. Agora é o quê? Uma nova fase. Você sabe onde é que essa história aqui vai dar? Deus fala para ele sobre as coisas que iriam acontecer. Versículo de número 5. Ninguém se susterá diante de ti. Olha só. Todos os dias, inclusive esse que você está lamentando uma perca. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei. Gente, mesmo no dia da perca, Deus está com você. Todos os dias da sua vida. Agora, o que o Senhor vai falar para ele? Versículo 6. O que diz aí? Esforça-te e tem bom ânimo. Por quê? Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Ele está lá questionando a Deus por que Moisés foi embora, e Deus está dizendo para ele: agora a bola está com você. Olha para quem está do seu lado e diga: agora a bola está com você. É muito bom ter um tutor, né? Alguém que diz o que fazer, alguém que pega no colo, alguém que diz: meu filho, anda por aqui, anda por aqui, anda por aqui. Só que toda criança chega uma hora que ela precisa o quê? Crescer e andar com as suas próprias pernas, tomar suas próprias decisões, assumir as suas responsabilidades. Só que na hora da perca, muita gente faz o quê? Vai lá para baixo,
vai para o buraco da depressão. Eu já ouvi gente, pastor, depois que eu sofri uma decepção amorosa, nunca mais eu quis saber de ninguém. Ê, trouxa, velho. Vontade de dar um cascudo, né? Como é que diz o ditado? Ó, mulher é igual ao biscoito, acaba um, vem 8. Só que tem gente que fica aí chorando, lamentando, apaixonado. Um negócio que eu falo, gastando vela com defunto ruim. Quem está entendendo? Perdendo energia com coisas que já passaram e que não vão voltar. Moisés morreu, mas eu estou com você. E a partir de agora a bola está contigo, Josué. Você tem que fazer o quê? Você tem que se esforçar. E tem que ter o quê? Bom ânimo. Veja como que são os seus dias. Veja as coisas que você anda postando, falando. Veja, faz um resumo aí desses últimos 7 dias da sua vida. Você pensou mais no que nesses 7 dias? Você pensou em Deus, em Jesus, na palavra, na vitória, na bênção? Maravilha, tudo certo. Mas e aqueles que estão olhando para o beco sem saída? Ou achando que o tempo já passou? Deus falou, Josué, vamos acordar, bicho? Você tem que se esforçar, ter bom ânimo, porque agora o negócio é com você. Versículo 7. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme o quê? Toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer. Aqui uma coisa interessante. Deus manda ele se esforçar e ter bom ânimo. Para quê? Para não sair da palavra. Isso é algo que tem que ficar vivo dentro do seu coração. Tem dia que você não quer viver a palavra, mas você tem que se esforçar. Esse livro aqui, ele tem um mandamento. Ore sem cessar. A gente quer orar todo dia? Você é sincero. Todo dia a gente quer andar por aí orando. Ai, Deus, eu te amo. Eu quero a tua presença aqui me enchendo. Ô, Senhor. Quando for na igreja hoje, eu quero orar, rasgar meu coração, buscar a tua presença. Se tiver gente do meu lado precisando de ajuda, Senhor, eu quero ajudar na oração. Não é todo dia que a gente está assim. Mas nós fazemos o quê? Nós nos esforçamos para fazer isso. Estou com medo, pastor. Vai orar. Tenho quanto para pagar? Vai orar. Fui mandado embora. Vai orar. Estou doente. Tem alguma outra solução? Tem alguma outra coisa a fazer? Não. Inclusive eu trouxe aqui um processo para o senhor colocar a mão e abençoar. Vou falar aqui para você, ó. Aí você orar. Hoje, você que vai orar. Tão somente esforce e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E ele diz o quê? Delas não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzam onde quer que andares. Uma vez eu vi um missionário explicando. O que é desviar para a direita? É aquela pessoa que fica fanática. Só ela está andando ali, ela... Estou vendo um demônio ali. Que tá vendo demônio? Nada, está com speed de religião. Olha para os outros, essa pessoa está no pecado. Que pecado? Quem mandou? Quem colocou você de fiscal da vida dos outros? O pastor Jamil não pregou de camisa e gravata hoje? E daí? É da sua conta isso? Só que a pessoa cai para onde? Cai para a direita. Ela fica achando que ela é dona de tudo, que ela manda em tudo, que ela tem que se meter em tudo. E não tem que se meter em nada. Ele falou, você não vai nem para a direita? O que é a esquerda? É o relaxo espiritual, é a carnalidade.
Ah, não vou orar também? Ah, isso aí não adianta. Aqui na igreja todo dia, que vai na igreja todo dia é fanático. Isso é carnalidade. Se achar que não precisa vir, que não tem que orar, que não tem que buscar, isso é cair para o lado esquerdo. Ele falou, você não vai nem para a direita, fica na palavra. A palavra mandou, você faz. Não mandou, você fica quieto. Pratica. Pratica o que se abrir da palavra para você. E é interessante que ele vai dizer, versículo número 8. Não se apaga da tua boca o livro dessa lei, antes faz o quê? Medita nele de dia e noite. Para quê, gente? Para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Olha, e por que tem que fazer isso? Porque então farás prosperar o teu caminho. A sua vida vai dar certo e não apenas isso. Você vai se conduzir prudentemente. O que é uma pessoa que se conduz com prudência? Ela leva a vida com cuidado. E tem gente que dá uns passos na vida que não era para ter dado. Faltou o quê? Prudência. Eu já disse isso na igreja algumas vezes, mas não custa falar de novo. Você não pode ser aquela pessoa que toma decisões quando você está muito feliz, nem quando você está muito triste. E tem gente que quando está vencendo na vida, acha que ela é dona do mundo. Ela pode fazer o que quiser que Deus vai assinar embaixo. É aquele famoso rei Uzias, que prospera e acha que pode meter o nariz em tudo. Não. Eu tenho que saber qual que é o meu lugar. Tem gente que foi chamado, irmão, por exemplo, para ser padeiro. Não, agora eu vou colocar na minha padaria um açougue. Quem mandou? Faltando prudência. Tem gente que faz uma coisa, malemar, e aí quer fazer 2, 3. Quem faz muito acaba não fazendo nada. Verdade ou não? Pastor, eu quero abrir uma filial da minha loja. Seja sincero, você está dando conta de uma? Tem gente na igreja que quer ser empresário. Vou lhe falar uma coisa bem séria aqui, gente. Quem quer ser empresário tem que se preparar para ter estrutura psicológica. Às vezes as pessoas me procuram aqui, pastor Jamil, o que eu faço com essa minha equipe? A pessoa ela cuida de 10 pessoas, ela está ficando biruta. Imagina se ela tiver 100 funcionários amanhã. Se 10 já deixa ela doida, 100 vai fazer com que ela tenha o quê? Um AVC, um infarto do coração. Se com 10 ela já se descabela, não pode. Ela não tem estrutura ainda para isso. Por isso que ele falou, você não deixa não desapar da tua boca o livro da lei, antes faz o quê? Medita nele de dia e de noite. Você quer crescer na vida? Vai para a palavra para você criar estrutura. Vocês lembram do Pedrão que afundou nas águas? É o mesmo Pedrão que algum tempo depois estava curando pessoas com a sombra. Naquele dia eu afundei. Mas eu vou ser muito maior do que aquilo. Andar sobre as águas foi um fato extraordinário? Foi. Mas eu acho que curar pessoas com a sombra é algo muito maior. Alguém pensa assim? Eu acho que é um negócio muito maior. O cidadão passando a sombra dele, cobrindo os doentes, as pessoas levantando da cama. Os aleijados começam a andar. O sujeito soube superar um momento difícil da vida? Soube. E não só apenas soube, como ficou melhor. Não se apaga da tua boca o livro da lei, medita nele quando? De dia e de noite. Para quê? Para que o teu caminho prospere. Aquilo que não deu certo ontem, amanhã vai dar certo em coisas maiores. Glória a Deus. A gente fica chorando, não deu certo, é porque Deus não quis. Não é que Deus não quis, talvez você não estava pronto para aquele momento. Vai surgir outras oportunidades e você vai vencer. Aleluia! Guarde isso no seu coração. Não permita que roubem a sua energia. Tem coisa para você fazer. O diabo está cegando muita gente, achando que é o fim.
não é o fim. A história continua. Glória a Deus. A história vai acabar quando você for para a glória. Aí a história acabou. Mas enquanto isso, tem frutos para produzir. Amém? 9. Não te mandei eu? O que tu faz? Esforce-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O sujeito ouviu essa palavra e fez o quê? Se levantou e foi liderar a maior conquista da história do povo de Deus. Ele ouviu que ele precisava se motivar, ser forte, e ele ouviu aquilo e obedeceu. E você sabe como é que termina essa história? Vamos lá no capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 29. Josué 24, 29. Glória a Deus. Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu, sendo da idade do quê? E sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnat-Será, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Versículo 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor, quando? Todos os dias de Josué. Vamos ser sinceros. Eu acho que nem quando Moisés estava vivo, o povo foi tão firme quanto foi nos dias de Josué. Agora, por que aquele povo serviu? Que tinha um exemplo. Tinha de onde tirar a inspiração. Josué cometeu falhas? Claro que cometeu. Mas o homem se levantou e foi fazer o quê? Foi cumprir o que tinha ouvido. E assim tem que ser comigo, tem que ser com você. Glória a Deus. Com 110 anos ele estava lá dando tapa na mesa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem gente aí que não tem nem 55, nem metade. E já está desistindo de tudo. Acorda para a vida, meu irmão. A bola está na sua mão. Glória a Deus. Faz a vontade do Senhor. Aleluia. Vamos fazer uma oração. Depois a gente continua mais. Pai. Zacarias e sua mulher Isabel não perderam a força. Geraram um filho na velhice, porque não permitiram com que nada roubasse a sua energia. Nós ouvimos aqui sobre Elias, ouvimos aqui sobre Pedro, ouvimos sobre Josué. E nós temos hoje uma tarefa a desempenhar. Não podemos permitir que o inimigo nos derrote. Meu Deus, que sério. Com 110 anos o homem estava dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Com 110 anos ele falou: eu não largo Deus de jeito nenhum. Eu vou continuar nessa caminhada. E eu sei, Pai querido, que essa palavra mexeu com muita gente hoje aqui. Alguns entraram aqui com as maiores lutas, com os maiores problemas. E a palavra que o Senhor me usou para dizer foi uma só: vai orar. Vai buscar a Deus. Vai meditar na palavra. Não tira da boca a palavra de Deus. Quantos, meu Pai, estão tirando a palavra da boca? Quantos já estão trocando as palavras de Deus pelas palavras do fracasso?
E eu quero encorajar, meu Deus, essa igreja e todos que estão me ouvindo a continuar batendo firme, batendo forte. Esse será o melhor ano da nossa vida. Deus tem 3 meses para acabar esse ano. E eu quero que essa gente viva o que nunca viveu. Que nesses 90 dias que temos ainda em 2024, essa pessoa coloque a planta dos seus pés na terra da promessa. Que nesses 90 dias que temos adiante de nós, essa pessoa tome posse da bênção. Que ela vença, que ela brilhe, que ela resplandeça, que ela dê esse fruto. Porque quem está plantado na tua casa vai florescer. E essa pessoa agora começa a se animar para isso. Não somente vou florescer, como vou dar frutos. E é o que eu quero que aconteça com cada um. Pai, reveste essa pessoa agora com a tua energia. Reveste agora essa pessoa com a força do Senhor. E que a partir de agora nós sejamos uma igreja animada. Uma igreja animada para vencer os desafios, vencer as lutas, tomar posse das bênçãos, viver os milagres que o Senhor tem para a nossa vida. Oramos, determinamos a vitória, cremos na bênção, em nome de Jesus. E você levante uma das suas mãos, diga: meu Deus, assim como Josué, eu quero hoje determinar uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga amém. Vamos aplaudir a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É isso que Deus tem para a sua vida. Amém? Meus amigos de casa vão ficar agora aí com a agenda dos pastores. Minha gente querida, chegamos mais uma vez para falar com você. Hoje você acompanhou o nosso culto de sexta-feira. Sexta-feira é aquele dia onde nós fazemos uma reprise. Você acompanha aí uns cultos aí, o pastor Jamil está meio diferente. Umas que está de barba, outros está carequinha, umas que eu estou mais gordinho e por aí afora vai. Mas o importante mesmo é a mensagem poderosa da palavra de Deus, ao qual mensagens que eu preguei 5 anos atrás, 3 anos atrás, semana passada, quando elas são reprisadas, elas trazem vitória para aquelas pessoas que prestam atenção. Coisas que eu preguei 6 anos atrás, quando eu cheguei aqui. As pessoas assistem e parece que é válida para o que está acontecendo agora. E tudo isso por quê? Porque a palavra de Deus permanece. Ela sempre vai ser atual. Se você tiver curiosidade, abre lá o YouTube lá e pegue pregações dos anos 70, dos anos 80. Eu assisto muitos cultos do missionário Soares lá dos anos 80. Parece que ele está pregando coisas que estão acontecendo agora. E tudo isso porque o Espírito Santo nos dá essa capacidade de sempre trazermos a mensagem para o que é necessário para agora. Você que está aí me assistindo, várias vezes lendo a Bíblia, parece que Deus está com você naquele momento, falando justamente para aquilo que você precisa. Então guarde no seu coração: esse culto antigo eu não quero assistir. Não assista, porque tem lição boa para você, tá certo? Mas já saindo da sexta-feira, já estamos adentrando o domingo. Você sabe que aqui na sede estadual nós estamos praticamente chegando no último mês dessa campanha dos sonhos que estamos fazendo aos domingos, onde eu entrego para as pessoas uma fronha. Você está vendo a imagem aí, ó, as pessoas segurando a fronha e fazendo aquela oração para Deus realizar os sonhos, para que Deus mostre na vida das pessoas o poder dele capaz de realizar os seus projetos. E temos usado como personagem central dessa história o homem chamado José. O homem que teve sonhos, que teve uma ideia clara do que Deus queria fazer, e ele lutou por esse sonho, e Deus foi e honrou e cumpriu. Se você não participa
e quer começar a lutar, nós temos ainda o finalzinho do mês de setembro e todo o mês de outubro. Inclusive, mês de outubro tem coisa boa aí. Fica com a gente aí que eu vou te contar logo na sequência aí. Mas eu quero que você esteja conosco para orar pelos sonhos. Aqui na Avenida Guaxinduba, número 27, estamos aqui 300 metros abaixo do Socorrão de número 1, para poder falar da palavra com você e te mostrar o caminho pelo meio do qual você vai viver os planos, os projetos, os sonhos de Deus para a sua vida. Aqui na sede, 8, 15, 18 horas. Estou aqui atendendo você, falando da palavra contigo e te mostrando o caminho, apontando direções, abrindo a palavra e esclarecendo tudo aquilo que você precisa. 8, 15, 18, aqui na sede estadual. E agora nós vamos acompanhar aí o recado dos nossos pastores. Eles vão falar com você aí e você toma nota do endereço, do horário do culto de domingo, porque será especial. Vamos lá para a igreja do Maiobão. Pastor Ateniel, a senhora está na tela. Maravilha! Glória a Deus, pastor Jamil. É domingo dos filhos de Deus, aquele dia que nós buscamos a presença do Espírito Santo, aquele que Deus deixou, enviou para nos consolar, receber aquela palavra que vai nos orientar, nos fortalecer, nos edificar bastante. É mudança de vida, é transformação. E é o que nosso Deus deseja muitíssimo, que estejamos a cada dia praticando a palavra, vivendo a cada dia os princípios da verdade, para uma vida feliz, para uma vida onde nós venhamos a cada dia fazer as escolhas certas. Então, quando você está ali presente, buscando a Deus, você vai na casa do Pai, você vai realmente ter esta oportunidade de poder ouvir o Senhor e poder ter a compreensão necessária para uma vida direcionada em nome de Jesus. Então eu convido você a estar comigo. No domingo nós temos 3 horários, às 8 da manhã, às 15 horas, como também às 18 horas. Meu endereço ali no Maiobão é Estrada de Ribamar, quilômetro 7, número 20. Grave bem os horários, 8 da manhã, às 3 da tarde e às 18 horas. Vamos orar juntos, vamos clamar, vamos nos encher da presença de Deus para a glória do Senhor. Você é o meu convidado, todo especial. Do Maiobão, vamos lá para o São Raimundo. Pastor Diego, domingo é dia de lutar pelos sonhos. Glória a Deus, pastor Jamil, é o domingo dos Filhos de Deus na Igreja Internacional da Graça de Deus do São Raimundo. Você do São Raimundo e toda a região é o meu convidado totalmente especial a estar conosco nesse domingo. Domingo vai ser especial em 2 horários, 8 da manhã e às 18 horas. Você é o nosso convidado totalmente especial. Venha louvar ao Senhor, venha engrandecer o nome do Senhor Jesus neste domingo, em nome do Senhor Jesus. Estou localizado na Avenida Tibiri, número 4, quadra 116, em frente à Escola Mundo Mágico. Eu espero por você e toda a sua família para ser abençoado em nome de Jesus. Obrigado, pastor Diego. Agora vamos falar com o pastor Jonathan, lá na Coab. Obrigado, pastor Jamil. Ali no domingo na Coab está sendo especial. É uma experiência tão maravilhosa na presença de Deus que nós estamos vivendo. E eu quero fazer um convite para você, meu amigo, que acabou de assistir esse culto. Você ouviu a palavra, você está com saudades, né? Um dia você esteve nesse ambiente da fé, você teve aquela alegria do Espírito Santo, você sentiu a presença de Deus forte. Já passou o tempo, você esfriou, você está aí triste, desanimado. Olha, é hora de voltar, é hora de voltar. Jesus, Ele perdoa os teus pecados. Ele é aquele que disse, vai e não peques mais. Ele tem misericórdia de você. Nesse domingo, aproveite essa oportunidade. Só que não é somente um convite, não. É uma oportunidade para você realmente resgatar, restaurar a tua comunhão com Deus. Na Coab, 7 da manhã, 3 da tarde e também às 18 horas. Avenida Gerônimo de Albuquerque, número 40, Coab. Eu espero por você. Deus abençoe os nossos amigos da Coab. Agora vamos lá para a Cidade Operária. Pastor Eduardo, o senhor está na tela. Homem de Deus, domingo é aquele domingo muito especial, domingo de louvor, domingo de adoração, domingo onde nós colocamos a vida no altar, colocamos a vida diante de Deus, buscamos o Espírito Santo. É como a palavra diz que pela verdade e pela luz a gente chega até o santuário. E domingo é o dia de nós chegarmos ao santuário de Deus.
É aquele domingo onde nós fazemos aquele louvor a Deus, aquela adoração muito especial. E na nossa igreja da Cidade Operária, nós temos 3 reuniões no domingo. 8 horas da manhã, às 4 da tarde e também às 18 horas. 8, às 16 e às 18. Na avenida principal, unidade 203, número 61, em nome de Jesus. Da Cidade Operária, vamos para o Anjo da Guarda. Pastora Rosa, fale com os nossos amigos. Glória a Deus, pastor Jamil, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Domingo aqui no Anjo da Guarda é dia de louvor e adoração ao nosso Deus. É dia de nós orarmos para que pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo, para que sejam cheias do Espírito Santo, para uma comunhão mais íntima com o Espírito Santo, se achegar a Deus. É dia dos filhos de Deus estarem na casa de Deus. E eu estou convidando você a vir adorar. É dia de louvor e adoração ao nosso Deus. Vem adorar conosco aqui no Anjo da Guarda, em 2 horários. 8 da manhã e às 18 horas. Avenida Moçambique, número 7, bem no centrão do Anjo da Guarda. Eu aguardo por você para que juntos possamos adorar ao Senhor e sair cheio do Espírito Santo, sair cheio do poder de Deus, em o nome de Jesus. Forte abraço, te aguardo lá, em nome de Jesus. Muito bem, saindo do Anjo da Guarda, vamos para a Vila Embratel. Pastora Suzane, domingo é dia dos filhos de Deus. Glória a Deus, pastor Jamil, é isso mesmo, domingo é o dia dos filhos de Deus estarem se congregando na casa do Senhor, buscando a presença de Deus, a força do Espírito Santo. E eu convoco você para estar conosco ali na nossa igreja, no bairro da Vila Embratel. Nós estamos ali em 2 horários, às 8 e às 18 horas, e o nosso endereço é Rua 8, número 15, quadra 16. É bênção de Deus para a tua vida, venha para se encher do Espírito Santo, em nome de Jesus. Da Vila Embratel, vamos para o Coroadinho, pastor Natan. Domingo é oração especial. Glória a Deus, meu pastor, é isso mesmo. Domingo é aquele dia dos filhos de Deus, domingo do Espírito Santo. E na igreja do Coradinho não é diferente. O povo se reúne ali para adorar o Senhor, para se encher do Espírito de Deus, para receber do Senhor a paz. Eu quero convidar você que é do Coroadinho, você que é do Bom Jesus, da Salina do Sacavém, você que é ali da região da Vila Conceição, vem estar comigo neste domingo. Talvez você não está conseguindo dormir à noite, a sua vida está atribulada, você não tem paz, você está precisando buscar o Senhor. Ele tem para você pastos verdejantes, Ele tem para você águas tranquilas. O Espírito de Deus sobre a sua vida, você vai ter paz nesta terra e vai glorificar o nome do Senhor, tá bom? Domingo é aquele dia especial, eu quero convidar você a estar comigo ali na Avenida Malha Saldanha 255, ali próximo à Feira do Coroadinho, às 16 horas, e depois ali também às 18 horas, em o nome de Jesus. Domingo de bênção, domingo de paz, domingo do Espírito de Deus, tá bom? Você quer ter essa paz? Vem estar comigo em o nome de Jesus, tá bom? Fica aqui o meu abraço, fica aqui este convite, eu aguardo por você na igreja, em nome de Jesus. E do Coradinho, vamos lá para o Coatraque. Pastor Adriano, o senhor tem a oportunidade de falar com os amigos. Glória a Deus, pastor Jamil. Nossa fé, nós estamos aqui no domingo. Domingo é dia de busca do Espírito Santo, é aquele dia da gente abrir o coração para receber a palavra que transforma a nossa vida, para receber a unção do alto, o poder do Espírito, o revestimento de poder e principalmente aplicarmos os nossos corações aos nossos caminhos, aos caminhos de Deus. Olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele disse que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então venha colocar a sua vida no altar de Deus, na presença do Senhor, receber mais da presença dEle, e este é o convite que eu quero fazer para você. Olha, domingo você tem que estar conosco em 2 cultos abençoados, às 8 da manhã e às 18 horas. Então venha participar conosco dessa reunião onde o Espírito Santo se manifesta, a presença de Deus vem e você será abençoado. Venha receber essa vitória na Avenida do Contorno, número 13, aqui no Coatraque Primavera. Venha estar conosco, eu aguardo por você. Muito bem, domingão estaremos todos juntos, quer seja na sede, no Maiobão, na Cidade Operária, no São Raimundo, na Coab, no Anjo da Guarda, na Vila Embratel, no Coroadinho, no Coatraque.
nesses endereços que você tomou nota aí, para juntos orarmos pela realização dos sonhos. Fala o seguinte, fica aí 30 segundinhos com a oração do domingo. Senhor, e você vai nesse dia fazer esse voto, esse compromisso. Deus, eu vou lutar pelos sonhos que o Senhor tem para minha vida. Deus, eu vou lutar por aquilo que o Senhor preparou para mim, para minha casa. Eu vou lutar por aquilo que o Senhor preparou para mim e para minha família. E assim o teu poder vai se liberar. O teu poder vai ser liberado nessa manhã. O teu poder vai ser liberado sobre essas vidas. O teu poder vai ser liberado para cada um que aqui está. Hoje, Deus, nós queremos colocar diante de Ti as nossas lutas, as nossas dificuldades. Queremos colocar diante da Tua presença aquilo que somos, aquilo que temos. E no Teu nome, Jesus, que as coisas lindas do Senhor se manifestem. É essa oração que eu quero que você venha a receber. Essa busca de Deus pela realização dos sonhos. Eu tenho certeza que vai ser especial para a sua vida. 8h15, 18 horas, aqui na Guaxinduba 27, eu aguardo você, tá bom? Tô ficando por aqui. Desejo para você um excelente final de semana e eu lhe espero domingo na igreja.